Eu sou o professor Juliano e nesse vídeo a gente vai discutir mais alguns aspectos sobre a redação científica e a organização do trabalho do projeto de pesquisa, ok? A gente sabe que nós estamos chegando ao final de uma empreitada de trabalho científico, de trabalho de pesquisa, e agora é hora da redação. Nesse momento surgem muitas dúvidas e dificuldades para essa organização. Nesse vídeo a gente já teve alguns outros vídeos discutindo como começar a organizar, como ver as questões sobre o projeto e também sobre a questão da apresentação oral e treinar a lógica que nós vamos querer escrever. Agora, nesse vídeo, a ideia é dar algumas sugestões práticas para ajudar vocês na redação científica do seu trabalho final. É claro que existem muitos textos que explicam em muito detalhe questões de formatação e questões de estrutura do texto. O objetivo desse vídeo não é esgotar esse assunto, pelo contrário, e sim dar dicas práticas para que vocês possam aplicar. Entretanto, como a ideia é sugerir algumas boas abordagens, vale a pena que vocês testem e verifiquem se na rotina de vocês podem aplicar ou se vocês devem adaptar para ter um melhor resultado. Levem isso em mente. A vida científica tem muitas organizações que são gerais, mas é importante você ver como você vai se organizar para ter o melhor rendimento, ok? A gente sabe que o trabalho nosso, ele vem a longo tempo, fazendo pesquisa, lendo vários materiais. E agora é o momento da escrita. Alguns já começaram a escrever com o tempo, isso vai ajudar na escrita. Outros vão começar mais, prioritariamente, agora. Então a gente sabe da dificuldade porque você tem que compilar muita informação e colocar num texto tudo aquilo que você passou. Basicamente, você vai ter que escrever a sua experiência de 6 meses, 1 ano e meio. Okay? Então, para isso é importante você manter uma boa organização e um foco para resolver. Então a gente vai dar algumas sugestões para que vocês possam organizar melhor a vida de vocês. A primeira coisa importante é pensar numa questão de rotina. A escrita envolve prática. Com o tempo, cada vez vocês vão ter mais velocidade. Mas no começo é bom estruturar. É bom ver na sua vida se vocês vão ter todo dia um espaço para escrita, se vai ser algumas vezes por semana, mas é importante que vocês permitam ter isso ao longo do tempo agora. Por quê? Se você for escrever apenas num dia, ou numa temporada, ou numa semana, a tendência é fazer alguns trabalhos um pouco mais superficiais, porque você não vai ter tempo para escrever, revisar, pensar sobre o assunto e aí ir aumentando a qualidade do seu texto. Uma outra coisa importante, quando vocês forem escrever, normalmente é importante um tempo para aquecimento, para que você possa resgatar as informações que você quer escrever, as leituras que você fez, deixar isso mais fresco em sua mente, mais livre, ou seja, na sua consciência, o que a gente chama na neurociência de memória operacional, para facilitar a sua escrita. Então não se frustre se no começo da escrita, do momento que você estiver escrevendo, for um pouco mais devagar. Esse processo acontece sem problemas. Procure ler anotações, revisar o que já foi escrito, ou pelo menos qual é o fluxo de informações que você quer colocar no texto. Isso vai ajudar você a fazer conexões, lembrar dos assuntos todos. Nesse sentido, vale lembrar que, para que a sua escrita seja adequada, seja coesa, seja lógica, você tem que manter uma conduta de leitura constante. Porque isso vai ajudar você a ter mais informação, você conhecer estilos de escrita. Não é só a questão formal, mas a forma de apresentar as ideias. Então isso é fundamental, deve acontecer ao longo de todo o projeto, prioritariamente nesse momento seu, de escrita do artigo científico ou do material final do trabalho. É importante se manter atualizado, porque ao longo de um ano muita coisa foi publicada. Então você precisa manter essa leitura, não só para você ter informação e você saber como escrever, mas saber se as suas ideias estão realmente atualizadas, se de repente já publicaram sua ideia, ou mesmo se já refutaram o seu argumento. Então vale a pena pensar nisso. Outra coisa importante é que você deve procurar boas revistas. Você já viu quantas revistas você tem, quantos artigos, de quais revistas você está usando? Tá? Isso é importante buscar boas revistas, saber quais são as principais revistas científicas da sua área para evitar uma informação superficial e informação de baixa qualidade. Tá? Então vale muito a pena vocês pensarem nisso. Outra coisa durante a escrita é manter boas anotações, para você manter na sua mente os objetivos do seu trabalho, quais foram as contribuições daquele artigo para isso. E é importante ter espaço para revisões. Se você tem escrito,
pegue a cada 15 dias, ou mesmo a cada semana, um momento para reler tudo que foi feito e você pensar sobre essa organização. Com isso, você pode, inclusive, aproveitar para fazer mais apresentações orais para colegas, permitindo que ele possa dar sugestões se está mantendo a coesão e a lógica. Tá? E uma outra coisa é você atentar para as normas que são utilizadas. Não é? Cada revista científica tem uma norma de publicação. Nós, na Uniamérica, temos a norma que nós utilizamos, inclusive nós disponibilizamos um template do material do artigo para vocês publicarem. Mas eu sei que alguns alunos têm interesse em publicar também em outras revistas. E às vezes eles não entendem por que existem exigências um pouco diferentes. Então, percebam bem, cada revista científica segue um padrão de escrita. Nós temos um que vocês, em geral, vão utilizar. Mas é importante que vocês conheçam essa diversidade, até para entender por que em diferentes artigos que vocês estiverem estudando, vão ter algumas formatações um pouco diferentes. Ok? Agora, já que todo mundo está indo para a escrita, vamos pensar qual seria a sequência para uma redação. Normalmente os textos têm introdução, material e métodos, resultado e discussão. Um pensamento poderia ser, olha, vou começar a escrever a introdução e vou até o final. Em geral, essa não é a melhor forma. Vamos pensar, todo projeto, toda pesquisa, veio de um projeto que já tinha uma metodologia que você utilizou. Então, em geral, a melhor forma é começar pela metodologia, resultados, discussão e só ao final escrever a introdução. Isso é uma visão geral. Agora, eu quero dar uma sugestão para vocês de um fluxo de escrita que permita uma visão mais lógica do trabalho. Essas informações são baseadas no trabalho de um professor pesquisador bastante influente aqui no Brasil, chamado professor Gilson Volpato. Okay? Depois eu vou colocar nas referências do material de vocês mais informações sobre os textos dele. Okay? Então vamos pensar, se o objetivo de vocês é escrever um texto coeso, bem argumentado, profundo, que de fato contribua para a sua área, vamos pensar o seguinte. O ideal é que a primeira coisa que você deve fazer, a primeira, é fazer apresentações orais sobre o seu trabalho. Com isso, você organiza melhor na sua mente as suas ideias sobre o assunto. Muito comum a gente querer explicar e se enrolar. Então, quando você treina isso vai facilitar muito a segunda fase, que é a fase da escrita. 2, o ideal seria você redigir quais foram as conclusões que você chegou, quais as contribuições que o seu trabalho teve, o que ele trouxe de novo. Com isso, você coloca de uma forma a que você compreenda bem o trabalho e você tenha mais segurança do que vai escrever. A partir disso, a gente iria para o terceiro passo, que seria selecionar os resultados que você tem, dos vários que você fez, que justifique, que sustente as suas conclusões. Então, você escreveu a conclusão, os seus resultados, e aí sim você iria para pensar qual é a melhor forma de apresentar esses resultados. Vou fazer uma tabela? Vou fazer um gráfico? Ou vai ser somente texto? Uma decisão que você pode ter em conjunto com o seu próprio orientador. Depois, você vai redigir todos esses resultados que corroborem. Né? Você colocou a conclusão, decidiu o formato, decidiu o resultado que corrobora com a sua conclusão, e aí sim, vai redigir material e métodos, e vale lembrar, esse material e métodos tem que ter associação com esses resultados, para evitar você escrever algo e depois não aparecer claramente esses resultados ou mesmo a discussão. Depois que você tem essa estrutura pronta, vale a pena pensar em escrever as discussões. Eu digo discussões porque às vezes você tem vários conjuntos de resultados, mas a discussão é aquela forma de argumentação que vai justificar e reforçar suas conclusões. Perfeito? Depois disso é que você vai para redigir a introdução, porque a introdução é o momento em que você mostra qual é a inovação do seu trabalho e mostra por que você fez aquele estudo, colocando alguns dos seus objetivos. Só a partir disso, concluindo essa etapa, que você vai escrever o resumo do seu trabalho, que aí sim você vai ter clareza dos pontos essenciais, permitindo a escrita de um resumo que seja criativo e que chame a atenção do leitor. E aí, então, é que passamos à escolha de um título real, que diga aquilo que foi feito. Com isso, você conclui o trabalho para a sua publicação. É uma lógica um pouco diferente do padrão. Muitos alunos tendem a escrever primeiro a introdução, mas dessa forma você escreve um texto coeso e direcionado ao resultado, mostrando qual foi a contribuição científica que vocês fizeram. Ok? Espero que eu tenha colocado um panorama claro para vocês. Nós vamos discutir mais à frente. E bom trabalho a todos.